Bom pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver essa videoaula. Aqui é o professor Euler de Física e eu vim aqui trazer essa pequena videoaula para a gente rever algumas coisas sobre o movimento uniforme para sanar todas as dúvidas. Vocês vão fazer umas questõezinhas e aí a gente vai encerrar esse primeiro bimestre, ok? Então pessoal, no nosso movimento uniforme, assim como em quase todos os fenômenos físicos, a gente analisa ele de quatro maneiras. A primeira delas é através de diagramas, tá certo? Como aqui no nosso caso é o movimento em linha reta, um movimento uniforme, a gente está representando um diagrama aqui do Flash, ok? O herói, em uma reta horizontal. E essa reta horizontal, se vocês olharem aí, é a reta S em metros. E para a direita a gente tem um sentido positivo, para a esquerda a gente tem um sentido negativo. E aí a gente tem que lembrar, o movimento depende de um referencial. O referencial aqui no nosso caso é o marco zero da reta. É justamente onde o flash está, por enquanto, parado. Ok? Além do diagrama, a gente tem também tabela. A tabela, aqui no nosso caso, é tempo e espaço. Assim como a gente fez na nossa aula prática, a cada espaço a gente vai marcar o tempo e assim vai, ok? Além da tabela, a gente tem as equações. Nós temos quatro equações. Aqui a gente está olhando para as três delas: deslocamento, intervalo de tempo e velocidade. O deslocamento é ΔS, espaço final menos espaço inicial. O intervalo de tempo é ΔT, T final menos T inicial. E a velocidade vai ser a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. ΔS sobre ΔT, ok? E além das equações, a gente tem os gráficos. No nosso caso aqui são dois gráficos. Um gráfico da velocidade em função do tempo e outro gráfico do espaço em função do tempo. Aí vocês estão vendo embaixo, nesse gráfico de espaço em função do tempo, que S é igual a S0 mais a velocidade vezes ΔT. Meu Deus, professor, de onde foi que saiu isso daí? Vamos olhar para a equação da velocidade, ΔS sobre ΔT. Se a gente rearranjar essa equação jogando o ΔT que está dividindo do lado direito, multiplicando do lado esquerdo, né? A gente vai ver que o ΔS vai ser igual a ΔT vezes a velocidade. Só que a gente sabe que o ΔS é espaço final menos espaço inicial. Substituindo, nós temos que S final menos S inicial é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Esse espaço inicial que está subtraindo, eu vou passar ele para a direita, somando. A gente tem agora espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o intervalo de tempo. Isso, pessoal, é a nossa função do espaço em função do tempo. Um S qualquer que a gente queira medir na nossa reta, no nosso movimento, vai ser o espaço inicial mais a velocidade do movimento vezes o intervalo de tempo do movimento que você está analisando, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ter o diagrama, a tabela, as quatro equações do nosso movimento uniforme e os dois gráficos, um velocidade em função do tempo e o outro espaço em função do tempo, ok? Então agora vamos iniciar a nossa análise do fenômeno. No primeiro momento, o flash está no nosso referencial, no nosso marco zero, a 0 metros na nossa reta numérica. E esse tempo inicial é justamente quando a gente começa a marcar. Tempo igual a 0 segundos. A gente coloca esses dois dados na tabela, olhando para a tabela, 0 e 0. E esses dois dados, pessoal, a gente joga
no gráfico de espaço em função do tempo. Olhando, vocês vão ver um pontinho vermelho, que é justamente o ponto que representa o tempo zero no espaço zero. Ok? Num segundo momento, ou seja, um segundo depois, no espaço T1, o nosso flash agora está no nosso tempo T1, desculpe, o nosso flash agora está no espaço S1 igual a 3 metros. A gente novamente representa na tabela, a gente vai ver que o tempo foi 1 segundo e o espaço 3 segundos. Agora, pessoal, a gente tem um espaço final e um espaço inicial, um tempo final e um tempo inicial. A gente tem um deslocamento e tem um intervalo de tempo. Temos uma variação do espaço e uma variação do tempo. Quando a gente joga esses dois dados, tempo 1 e espaço 3, no gráfico do espaço em função do tempo, olhem para o gráfico do espaço em função do tempo. A gente vai ter agora um deslocamento, que eu chamei de ΔS1, e um intervalo de tempo, que eu chamei de ΔT1. Para a gente calcular a velocidade nesse primeiro movimento, pessoal, olhando para as equações, eu coloquei uma velocidade que eu chamei de V1. Esse V1 vai ser justamente o ΔS1 sobre o ΔT1. Substituindo os valores, espaço final menos espaço inicial, ou seja, 3 menos 0, sobre tempo final menos tempo inicial, 1 menos 0. Resolvendo essa conta, a gente vai ter que a velocidade nesse primeiro momento foi 3 metros por segundo. Ok? Olhem também agora para o gráfico da velocidade em função do tempo. No tempo de 1 segundo, pessoal, a velocidade do nosso flash era de 3 metros por segundo. Ok? Agora, num segundo momento, no tempo T2 igual a 2 segundos, o nosso flash está num espaço S2 igual a 6 metros. Olhando para a tabela, a gente representou novamente T, 2 segundos, S, 6 metros. Olhem para o gráfico do espaço em função do tempo. A gente tem agora um ΔS2 e um ΔT2. E no gráfico da velocidade, não, olhem agora para as equações. A gente vai calcular agora uma velocidade V2, que é ΔS2 sobre ΔT2. O espaço final 6 e o espaço inicial menos 3. O tempo final 2 e o tempo inicial 1. Resolvendo essa conta, novamente a gente tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Agora sim, olhem para o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente tem que no segundo 2, a velocidade do flash continuou sendo 3 metros por segundo. Agora, pessoal, vocês estão vendo que a gente analisou o fenômeno em duas partes. Eu vou analisar agora o fenômeno completo, ou seja, do início ao fim. Ou seja, olhando para o gráfico de espaço em função do tempo, a gente vai ter um ΔST, que eu chamo esse de ΔS total, ok? E um ΔT total também, ou seja, são as duas variações totais no nosso movimento. Eu vou chamar agora essa velocidade de velocidade média. Olhem para as equações. Velocidade média por quê, professor? Que é a velocidade que ele manteve durante todo o movimento. ΔST sobre ΔTT. Ok? Substituindo esses valores, pessoal, o espaço final 6, o espaço inicial 0 e o tempo final 2 e o tempo inicial 0. Resolvendo novamente, a nossa velocidade média vai ser 3 metros por segundo, continua sendo constante. Então, olhando para o gráfico da velocidade em função do tempo, a gente tem uma reta que não cresce, é uma reta que se mantém constante, uma reta horizontal. Enquanto no gráfico do espaço em função do tempo, vocês olhando, é uma reta crescente. Crescente em que sentido? No sentido positivo do espaço, no sentido positivo do tempo. Ou seja, a cada segundo que passa, o nosso espaço vai aumentar. Enquanto isso, a velocidade não aumenta, a velocidade se mantém constante. E é isso que caracteriza um movimento uniforme, pessoal. Por que uniforme? Porque a velocidade não varia. Então,
como a velocidade não varia, isso quer dizer o quê? Que a gente tem deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais, ok? Δs iguais em Δt iguais. Isso quer dizer o quê? Como a nossa velocidade é constante de 3 metros por segundo, isso quer dizer que a cada segundo que passar, o flash vai andar 3 metros, ok? Então, ΔS iguais em Δt iguais. E as nossas velocidades sempre constantes. Nós temos apenas uma velocidade, que eu chamei aqui de V, que é 3 metros por segundo e é constante, ok? E uma última informação, pessoal, é se a gente olhar para o gráfico da velocidade em função do tempo, a gente vai ter uma área formada por esse gráfico. E essa área, pessoal, se vocês perceberem, é um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura. Só que quem é a base aí, pessoal? É o ΔT, não é isso? E quem é a altura? É a nossa velocidade que se mantém constante. Olhem ali para as equações agora. Eu rearranjei a equação da velocidade, jogando o ΔT para multiplicar a velocidade, não é isso? Então, o nosso deslocamento vai ser sempre igual a velocidade vezes o ΔT. Então, olhem agora. O deslocamento é igual a velocidade vezes o ΔT. A área do gráfico é ΔT vezes a velocidade. Isso significa o quê? Significa, pessoal, que a área do nosso gráfico da velocidade em função do tempo vai ser numericamente igual ao nosso ΔT, ok? Então, se você tiver uma questão em que ela não te dá nada, mas você tem um gráfico da velocidade em função do tempo, se você multiplicar ou se você calcular a área, você vai ter o nosso deslocamento, a nossa variação do espaço, ok? Então, pessoal, para vocês entenderem agora de uma maneira geral o nosso movimento uniforme, como a gente viu no nosso diagrama, o flash está andando no sentido positivo, não é isso? Quando o flash anda no sentido positivo, olhem agora aqui na nossa parte superior esquerda da tela. Vocês vão ver que o nosso ΔS é maior do que zero, ou o nosso ΔS é positivo. Se o nosso ΔS é positivo, pessoal, a velocidade também vai ser positiva. Por quê, professor? Olhem para a equação da velocidade. A velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔT não existe tempo negativo. O tempo está sempre correndo para frente, ok? Então, se o tempo é positivo e o nosso ΔS também é positivo, positivo dividido com positivo, a gente vai ter uma velocidade também positiva. Então, nosso movimento uniforme progressivo é caracterizado por espaço, por deslocamentos positivos, com uma velocidade positiva e constante, ok? Movimento uniforme progressivo, o nosso movimento é no sentido positivo da reta e a nossa velocidade se mantém sempre constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Eita, professor, aceleração. Calma, pessoal. A aceleração a gente vai ver na próxima aula, que é a variação da velocidade em função do tempo. Como aqui a gente não teve variação da velocidade, não se preocupe com a aceleração. No movimento uniforme, a aceleração não tem muita importância, ok? Então, pessoal, como o nosso movimento é no sentido positivo da reta, ΔS é positivo, velocidade positiva, a gente tem um movimento uniforme que a gente chama de progressivo. É um movimento que progride, ok? Um movimento que está sempre em crescimento, tá certo? Então, essa tela, pessoal, que vocês estão vendo agora, é a tela de resumo geral do nosso movimento uniforme progressivo, no qual o movimento é no sentido positivo, ok? A gente tem as nossas 4 equações aí, ó, deslocamento, intervalo de tempo, velocidade e espaço em função do tempo. A gente tem os nossos dois gráficos. O gráfico da velocidade em função do tempo forma uma área
E essa área, como a gente viu, é numericamente igual ao deslocamento, ok? E o nosso gráfico de espaço em função do tempo, vocês estão percebendo, ele é uma reta crescente, ok? Uma reta crescente, sempre levando em consideração que a gente vai ter ΔS iguais em ΔT iguais, ok? Reta crescente. Crescente por quê? Porque o nosso movimento é progressivo. Ah, professor, mas e se o nosso movimento fosse no sentido negativo da reta? Pois bem, olhem para o próximo slide. Se o nosso movimento agora for no sentido negativo da nossa reta, pessoal, algumas coisas vão mudar. Primeiro, vocês vão perceber que o nosso deslocamento vai ser negativo. Se o deslocamento é negativo, a velocidade é negativa. Só que agora, pessoal, esse movimento no qual a gente está indo no sentido negativo da reta vai ser chamado de movimento uniforme retrógrado, ok? Então, quando o movimento é no sentido positivo, é movimento uniforme progressivo. Quando o movimento é no sentido negativo, movimento uniforme retrógrado. E ele é caracterizado pelo quê? Espaços, variações do espaço negativas, que me dão velocidades negativas, só que a nossa velocidade aqui no caso, pessoal, também está se mantendo constante, que é o que caracteriza o movimento que a gente chama de uniforme. Novamente vocês estão vendo a aceleração igual a zero, mas não se preocupe com a aceleração. Eu quero que vocês guardem essa tela e observem que as equações não mudam, ok? Olhem para o lado esquerdo, as equações são as mesmas. Nesse quadrinho vermelho, do lado inferior esquerdo, vocês vão ver que eu calculei novamente as velocidades para a movimentação do nosso flash. E essas velocidades deram sempre menos 3 metros por segundo. Velocidades constantes, ok? E novamente, agora olhem para o gráfico da velocidade em função do tempo. Como a nossa velocidade é negativa, a gente tem uma área agora na parte negativa do eixo da velocidade, ok? Só que não muda, pessoal. A área desse gráfico vai ser numericamente igual ao deslocamento. E olhando para o gráfico do espaço em função do tempo, agora a nossa reta é decrescente. Quando o movimento era movimento uniforme progressivo, a nossa reta era crescente. Agora, no nosso movimento uniforme retrógrado, a reta é decrescente. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Classroom, pelo Professor Online, pelo WhatsApp, ok? A gente tira essas dúvidas na hora. Eu vou deixar para vocês no Classroom algumas questões resolvidas para a gente novamente observar como é que a gente resolve as questões depois de ter entendido todas essas problemáticas do nosso movimento uniforme, ok? E vou deixar algumas questões para vocês resolverem. Lembre-se de colocar o nome e a turma. E para a gente fechar essa nota do primeiro bimestre, encerrar o primeiro bimestre, começar o segundo bimestre com o movimento uniformemente variado. Esse variado, pessoal, vem da velocidade variável, ok? No nosso movimento uniforme, a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a velocidade vai variar. E aí que vai entrar a nossa famosa aceleração, ok? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida podem perguntar. Por favor, vamos ficar em casa até toda essa situação passar, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.